Olá, querida, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. É uma alegria nós estarmos aqui voltando, retornando, né, com palavras de vida. E estaremos aqui toda segunda-feira, né, às 8 horas da noite, para que você possa aí ter sempre uma palavra logo no início da semana. Você também pode nos ajudar, né, a multiplicar essas informações que nós temos aqui, os links, as celebrações da Igreja Batista no Maneiró, para que a gente possa abençoar outras pessoas, tá bom? E hoje nós vamos começar a falar sobre fé, até mesmo porque desde o ano passado, né, nós começamos a trabalhar sobre o tema fé. E o que nós queremos é passar isso adiante. De repente você não pode vir à celebração, de repente você não pode acompanhar por algum motivo, mas o nosso desejo é que você aprenda como nós estamos aprendendo sobre a fé. Hebreus capítulo 11, né, o verso 6, nós estamos aí repousando a nossa mente, a nossa reflexão, meditação, né, sobre esse texto, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que nós estamos falando é desenvolvendo temas, né, que possam te ajudar a olhar para a sua vida, a criar profundidade, raízes que são necessárias para que você tenha uma intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus e aprenda, né, este caminho da fé. Por isso, eu quero passar alguns textos para você, para que você possa ler com a gente. Claro, você vai fazer no momento em que você estiver mais tranquilo na sua devocional. Mas esse texto, são dois textos, né? Um é em Marcos, e eu quero ler com você ele, em Marcos capítulo 9, o verso 29. Diz assim: respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. E tem um outro texto, no Evangelho de João, capítulo 5, né, o verso 39. E ele fala assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Nós estamos com esses dois textos em Marcos e em João, e o que queremos passar para você quanto à fé é que algumas pessoas, pastores, líderes religiosos, pessoas que às vezes nem estão dentro de uma comunidade, uma igreja, né? Muitas pessoas têm uma teologia que não precisa estar na igreja para aprender, para crescer, para viver em comunhão, e aí vai outras coisas, pastores, né? E líderes, ou até mesmo pessoas que aprenderam um pouquinho do cristianismo, estão desenvolvendo várias teologias aí, mas nós que repousamos sobre a Bíblia e temos a Bíblia como regra de fé e prática, como diz Tiago 1:22, e lá está escrito: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ela está implicando, puxando a gente aí, incitando a nossa mente a pensar sobre a fé. E aí, o que acontece? As pessoas estão esquecendo rapidamente sobre a espiritualidade, né? Sobre a intimidade, a busca, sobre o secreto. E esses dois textos, eles nos apontam sobre isso, né? De crescer na intimidade e na busca. E a igreja é algo necessário na vida das pessoas, porque é ali que o Senhor ordena não só bênçãos, mas a comunhão, crescimento, busca de dom. A Bíblia fala que quando nós estivermos com a mente de Cristo, os dons, nós iremos compreender isso, os dons é para o crescimento e desenvolvimento da igreja e dos membros que estão ali. Ninguém pode viver um cristianismo ou uma fé sozinho. E aí esse texto está falando sobre algo específico. E Jesus está falando, esta casta, essa entidade, esse principado, essa potestade, esse demônio, este só pode ser tirado através de jejum e oração. E para complementar isso, nós lemos aí o livro de João 5:39, que fala sobre a Escritura. Filho, coisa básica na vida de um cristão, para aumentar a sua fé, ter profundidade, para que você possa crescer. Eu vou voltar aos rudimentos da fé, vou voltar àquilo que é de conhecimento tradicional de todos nós, daquilo que eu fui forjado, que você foi forjado há muito tempo atrás, que é leitura da palavra, oração e jejum. E aí você vai ver muitas pessoas, líderes religiosos, pastores, obreiros, missionários, pastoras e tudo, falando, criando teologia, que não precisa ler a Bíblia, que ela tem que ser revista. De novo, tem alguns detalhes lá que não estão bem direcionados. Outros vão falar que a Bíblia precisa ser atualizada, outros vão dizer que não precisa de orar, porque se Deus já sabe tudo. E aí tem uma demanda de teologia de homens
que vão ensinar, mulheres que vão ensinar, apóstolos que vão ensinar, e aquilo tudo que você já viu nas redes sociais. Mas, voltando para a palavra de Deus, meu querido, é necessário que você entenda que a sua fé vai ser forjada para que você possa trabalhar questões íntimas na sua vida e retirar castas, entidades, demônios. E isso não se faz você frequentando um culto ou simplesmente em casa. Isso se faz com intimidade. Principados e potestades, entidades, tira com oração e jejum. Ora, se a sua fé está em cima desses ensinamentos de coach, de pastores, eu quero chamar a sua atenção quanto à sua fé, quanto ao seu crescimento espiritual, que isso é perigoso. A Bíblia ela pode ser realmente interpretada com vários textos, ferramentas, claro, né? A gente precisa estudar isso. Mas nunca esquecer que o princípio do Evangelho é intimidade com Cristo. Não esquecer nunca que o que ele ensinou quanto a jejum, quanto à oração, quanto à leitura da palavra, quanto à consagração, santificação, filho, não retire isso de sua vida. Deixe as pessoas falarem, deixe elas crescerem, deixe elas apresentarem, mas você não pode retirar isso de sua vida. A fé ela vem disso. E o que Deus faz através daquela cruz em Jesus Cristo? Nos possibilita os céus, o sobrenatural, a cultura dos céus sobre nossas vidas. E aí, quando você parte para o campo de batalha, você vai ver, né, de uma forma materializada que principados e potestades, que demônios, que entidades, é através da oração e do jejum e da leitura da palavra de Deus. Esses três pilares, juntos, né, trabalham a minha fé, criam um amadurecimento, uma profundidade no meu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, que eu posso ter diploma, posso não ter diploma, eu posso ter luta, eu posso não ter luta, eu posso estar passando por uma alegria agora, uma aflição, mas a minha intimidade vai me prover fé e vai prover condições de eu repreender principados e potestades através da minha intimidade e busca. Alguns homens aí, nas internets da vida, nos ensinamentos, fala que isso já acabou, jejum e oração. Mas é interessante que quando essas pessoas têm que se deparar com uma pessoa endemoniada, o que vai contar é a prática desta palavra sobre a sua vida de oração e o seu jejum. E aí, muitos desses ensinamentos, ou pessoas que ensinam, elas caem em contradição. Porque, na verdade, meu querido, o mundo espiritual existe, o sobrenatural existe. E quando você se depara com esse texto e muitos outros textos, e Jesus falando assim, esta casta, olha só pode ser tirada com jejum e oração. E você ouve um homem, uma mulher de Deus, ou um obreiro missionário, etc., como você quiser aí descrever, falando que não, isso foi antigamente, no Velho Testamento, que era necessário orar e jejuar. Querido, volte à palavra. Passou a ser jejum? Claro, nós jejuamos aqui, né? Não é uma obrigação, veja só. É um ensinamento bíblico, mas não é obrigado. Então, veja só que no mundo espiritual você tem outros resultados. No mundo espiritual você vê os céus abertos. No mundo espiritual há diferença de quem ora, lê a palavra e jejua. Você vai ver isso. Então, é obrigado não. Mas é interessante que você entenda que não acabou. Essas coisas que são ensinadas na Bíblia, algumas coisas realmente não precisa, né? Como sacrifício, né? E todas aquelas coisas que você já sabe. Porém, esse texto está falando de espiritualidade, de intimidade, busca, de relacionamento. E até hoje tem demônios, até hoje tem principados e potestades, até hoje tem entidades. E quando uma pessoa ela é tomada por um espírito desse, o que move, o que retira é oração e jejum, leitura da palavra sobre o nome de Jesus Cristo. E aí o que acontece? As pessoas estão esquecendo dessas coisas que são básicas na vida. Então, como eu estava falando com você, nossa igreja ensina isso, de orar, jejuar e ler a Bíblia.
Agora, nós não obrigamos, mas que é bíblico é. Agora, se você não quer, é uma outra questão. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando você aplica o seu coração à oração, períodos de oração, períodos de jejum, períodos de leitura bíblica, filho, a sua alma é conectada, o seu coração é limpo, essas coisas que você tem em sua mente, que aprisionam você dentro da sua realidade, quando você passa por esses três pilares com o coração quebrantado, um coração leve, um coração com arrependimento, as coisas mudam. Né? Então acontece, hoje as pessoas querem o resultado dos profetas sem ter a mesma a intensidade de busca. E não vai acontecer. Então, o que nós queremos deixar nesses ensinamentos que teremos não só na quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, mas também às segundas-feiras, é que você aplique na sua fé oração, jejum e leitura da palavra. Não retire isso da sua vida. Deixe as pessoas falarem que acabou, que não precisa de jejum, que não precisa de estudo, não precisa de plano de leitura diária. Deixa. Agora, faz o seguinte, filho. Começa a repousar a sua vida, o seu coração, sobre esses ensinamentos de jejum. De Jesus. Oração, jejum e leitura da palavra. Faça isso na sua vida que você vai ver como a sua fé vai crescer, como você será alicerçado, como você aprenderá até mover os céus com palavras que estão aqui, que são chaves importantes para que o sobrenatural de Deus venha sobre sua vida e minha vida. Então, esses pensamentos dessas pessoas, deixa lá. Agora, aplique aquilo que é simples, aplique aquilo que é humilde, aplique em sua vida aquilo que Jesus ensinou. Oração, jejum e leitura da palavra. Eu sei que você, de repente, está perguntando, pastor, e monte, né? E dons. Nós acreditamos tudo isso. Nós temos ensinado isso, os pastores e pastoras, todos eles, né? Pastores, pastoras, líderes nossos de escola ministerial, líderes de célula. Todos eles sabem que eles precisam ter os seus períodos, né, de oração, período de jejum, né, de leitura bíblica, né, uns chamam de devocional, mas a gente divide isso muito bem, aqui na Igreja Batista Moneró, devocional é devocional. Devocional é você acordar, e aqui eu vou falar, né, não sei qual a sua realidade, mas a gente acordar, ler a palavra, orar, colocar os nossos dias diante do Senhor, horário. Isso não tem a ver com a oração que eu estou falando, o jejum que eu estou falando, e a leitura específica que eu estou falando contra principados e potestades. É totalmente diferente. O que eu estou falando agora é sobre devocional. Não é isso que eu estou falando. Que a devocional tem que estar na vida de qualquer cristão. Acordou logo de manhã, toma sua xícara de café, de leite, de suco, sei lá como é que é, e você vai fazer a sua leitura como aquele que tem na sua mente que precisa ler a palavra de Deus em 1 ano, 3 meses, 6 meses, 7 meses, 9, não sei. Isso é devocional. É para o seu crescimento espiritual. Devocional. Você vai fazer uma oração, né, dentro dessa leitura da Bíblia, você vai fazer uma oração de agradecimento, de entregar o seu dia, de entregar a sua vida. Né? Então, isso é devocional. Quando a gente fala de oração, jejum e essa leitura bíblica, eu estou falando, até o texto fala isso, é de conhecimento profundo, né, da Trindade, de Jesus, né, sobre a vida eterna, que esse livro de João 5,39 fala, né? Ele fala assim, olha, elas julgam ter a vida eterna e são elas que testificam de Jesus. Isso é aprimorar a doutrina bíblica sobre sua vida. E aí o que acontece? Junto com isso vem a oração e o jejum. Que é o quê? É você preparar o seu corpo, a sua mente para as batalhas espirituais que você já tem conhecimento. Então, quando você já parte nesse nível, você começa assim, a se preparar, assim, eu preciso jejuar uma vez, sei lá, na semana, 2 vezes, só segunda e quarta, eu não sei. Mas qual é o objetivo? Poxa, de me santificar, de consagrar. Então, você vê que a devocional de leitura sem esse tipo de oração, esse tipo de jejum. Então é você ler a palavra, né, para você se alimentar e faz a sua oração de agradecimento, porque você acordou, de agradecimento porque sua casa está em ordem, agradecer ao Senhor como reconhecimento.
Pronto. E aí acontece, você entende que a sua vida tem que estar baseada nisso. Só que quando vai para a fé, né, estar enraizado profundamente em relacionamento com o Senhor, aí precisa entrar períodos de oração e de jejum. E aí o período de oração, naquela 1 hora que você tem, ou 20 minutos, entre oração e leitura da palavra, aí período de oração é consagração de corpo, alma e espírito, conforme está em Romanos capítulo 12, 1 e 2. É você entender que você precisa jejuar para ter mais intimidade, busca, acesso, para que Deus possa, para que você possa ouvir Deus sem nenhum barulho, sem nenhuma intervenção. Aí vem um jejum intencionalmente para quebrantar o seu corpo, para tirar a necessidade de que você mostre no mundo espiritual que você quer buscar ao Senhor, que você vai buscar e que te interessa intencionalmente buscar Deus, buscar Jesus, o Espírito Santo, com mais intensidade, que é diferente a vida sua devocional. Agora você quer santidade, quer consagração, você quer mais o céu sobre sua vida, e aí sobre aquela devocional que você fez, você sai agora empoderado com jejum, com oração, nesse sentido, de ouvir mais a voz de Deus na sua trajetória durante a semana. Olha como é que mudou. Só que alguns estão ensinando que não precisa mais disso. Pastor, você faz? Claro que eu faço. E eu vejo que nós precisamos disso para que a nossa carne, os nossos pensamentos, habilidades, profissionalismo, condições que nós temos, seja abatido de tal forma que você fique só linkado, empoderado em buscar a resposta que vem da boca de Deus. E aí você entra nessa visão e busca de jejum e oração para mortificar a sua carne, pensamentos e desejos, porque você está falando para principados e potestades que o que mais te interessa é o que procede da boca de Deus, o que vem de Deus. E aí você fica atento ali, você põe um louvor no seu celular, e aí você está buscando o Senhor. É sobre esse tipo de busca que estamos falando, quanto alimentar a sua fé. Não só na igreja, não só através da rádio, não só mas através da sua busca diária. Então não pode faltar, filho, quando estamos falando de fé, quando estamos falando de conhecer mais a Deus, você que está se aproximando não pode deixar esses 3 pilares sumir, desaparecer da sua vida. Oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Gostaria de deixar essa palavra com você. Nós já estamos começando o ano de 2025 e há tempo de você fazer isso, né? Nós temos ensinamentos aqui na nossa igreja, pode procurar algum pastor, algum líder, mas é necessário que você faça isso. Deixa as pessoas lá ensinarem lá que já acabou e tudo, mas você vai ver que a grande parte, se você quiser colocar do cristianismo, ou quiser colocar dentro do pessoal evangélico, ou dentro dos evangélicos, não sei como é que você vai querer colocar isso dos cristãos, mas o pessoal que tem uma frase que o pessoal fala, o pessoal de raiz, né, tem esse negócio, pessoal de raiz mesmo, pai, raiz, esse negócio todinho, né? Essas pessoas nunca esqueceram, por mais que tenha aprendido teologicamente, leitura, grego, hebraico, eu estou falando desse pessoal que entende isso. Nunca deixaram oração, jejum e leitura da palavra. Propósitos de oração, votos, gente, isso é maravilhoso. E aí acontece, nós fazemos isso porque nós queremos ter mais de Deus, queremos ter mais intimidade, queremos ver os céus abertos, como foi na vida de Daniel, né? Nós queremos ver como foi na vida de Estevão, nós queremos ver como foi na vida de Paulo, na vida de Pedro, nós queremos. E a gente sabe que esses 3 pilares, né, são importantes para o nosso crescimento: leitura da palavra, oração e jejum. Deus abençoe você poderosamente, né? Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que você rabisque a sua Bíblia com esses textos, aprenda mais, assista às celebrações, e você vai entender como isso é importante e alivia a sua alma, traz descanso para a sua alma e uma conexão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos por cada um, ó Pai, que está ouvindo essa mensagem, aqueles que ainda irão ouvir, e pedimos que o Senhor venha dar graça, abrir seus corações, aqueles que ainda não te aceitaram, possam aceitar o Senhor Jesus como Salvador, ó Pai, e possam partir, ó Pai, nessa trajetória de oração, ó Pai, de jejum e da leitura de sua palavra para um novo ciclo sobre sua vida, profundidade de relacionamento, Senhor. Nós vemos o sobrenatural sobre nossas vidas, nós lhe pedimos isso.
guarda os nossos corações, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que estão nos ouvindo, tenham uma oportunidade, aqueles que podem, de vir aqui à Igreja Batista no Moneró, e aqueles que não podem, possam nos acompanhar, ó Pai, através do YouTube ou outras redes sociais que nós temos, e serem assim agraciados com a sua palavra. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube. E aí você vai ser sempre informado, né, das mensagens, dos cultos e pronto. E aí você pode fazer parte dessa casa, né? Então você pode ter o nosso e-mail, ter o nosso telefone, tudo que você pode aí, para que você possa ser até atendido, se você assim desejar, por alguém da nossa igreja, alguém da nossa equipe, tá bom? Que Deus abençoe você e até a próxima.